Ei, gente, olha, eu disse que todos os dias, praticamente, eu vou estar aqui para contar um pouquinho da minha história. E aqui estou eu, voltando do meu treino, tomar um banho, logo, descer para trabalhar. E é isso aí. Então vamos lá. Dando um pouquinho de continuidade ao meu trabalho lá no banco, nessa época, como eu disse, eu fazia psicologia. Meu nome é Adriana, na FUMEC. E eu vou dizer para você que custo de vida alto lá em BH, pagando faculdade, tá certo que eu tive o apoio dos meus pais, mas era muita despesa. Então, gente, poderia ter desanimado. Não quero, tá muito difícil, né? Como eu disse, 18 anos, fui trabalhar no banco e estudando, mas o que me move, o que sempre me estimula é ter meu objetivo muito claro. Então teve um momento que eu tive que fazer algumas economias. Por exemplo, eu estudava no Alto da Serra e trabalhava lá na Praça 7. Sabe aquele pirulito que tem lá? Tinha uma agência do Banco Mercantil, agência, acho que é Avenida, né? E a matriz era logo pertinho, mas eu trabalhava na agência Avenida. E vocês podem imaginar que a distância da agência ali na Praça 7 para o Alto da Afonso Pena é um chãozinho, né? Para caminhar, tudo bem, eu era mais nova, tinha lá, já estava com meus 20 anos. E naquela época não tinha, sabe, livros online, material online, e eu sempre gostei muito, né, de escrever, de cadernos, livros, e eu subia Afonso Pena até lá em cima na FUMEC a pé. Por quê, gente? Porque faltava o dinheiro para eu pagar ônibus. Às vezes eu não tinha dinheiro, eu precisava de economizar, porque tinha que pagar aluguel, luz, água, outras despesas. E eu poderia falar, não, tá muito difícil, muito difícil. Mas naquele momento, né, que eu pensava que estava muito difícil, e eu me lembro bem, teve um dia, né, alguns dias, na metade do caminho, eu cansava muito e doía aqui os braços, né, porque eu carregava aqueles livros grandes, né, eu pegava na biblioteca, às vezes nem comprava, pegava emprestado da biblioteca para ler, e chegava quase a cortar aqui de tanto peso, ia subindo. Aí teve um dia que eu falei, podia ter sabe aqueles murinhos que tem de interior, né, que você senta? Podia ter um murinho aqui baixo para eu sentar, mas não tem como, nem dar uma encostadinha. Aliás, poderia encostar na parede, mas eu pensei, não, bora, Adriana, bora, porque sua aula já está começando e vamos seguir. Mas eu tinha uma certeza tão grande, né, naquele momento que às vezes eu queria desanimar, eu tinha uma certeza muito grande, olha, isso vai passar. Isso é só um período, isso é só uma fase da minha vida. O melhor sempre está por vir. Por isso que hoje eu levo muito a sério essa frase, porque é a pura verdade. O melhor sempre está por vir. Principalmente quando você não desiste dos teus sonhos. Quando você tem claro quais são os seus objetivos. E o dia que a gente para de sonhar, a gente morre, gente. Tem uma pesquisa que foi feita na casa de idosos e foi diagnosticado que aqueles idosos, aquelas pessoas de terceira idade que tinha longevidade, eram aqueles que alimentavam seus sonhos, que ainda tinham sonhos. Mesmo na casa de idosos, tinha um sonho de ver uma neta formada, enfim, algo a ser realizado. Essas pessoas
foi detectado, foi diagnosticado que tinha maior longevidade. E faz sentido, porque o sonho, ele estimula, ele dá ânimo para a gente continuar. Então, o que me deu ânimo foi ter esse objetivo claro. Olha, eu vou formar daqui uns anos. Aí eu olhava para frente, estava faltando 3 anos. Mas eu não pensava muito no tempo. Eu enxergava meu objetivo lá. Eu já formada, trabalhando. E foi um momento que me marcou muito, é que eu, tá, gente, tudo bem, não tô dizendo que isso era ruim, né, tá tudo bem, mas foi uma experiência, né, que eu passei, hoje eu valorizo muito. Eu não tinha dinheiro para lanchar na faculdade, nem sempre eu tinha o dinheiro, e os lanches, né, não eram tão baratos. E o que eu fazia? Eu pegava o pão que eu ganhava no banco para tomar café e guardava ele para eu lanchar à noite. Chegava lá na faculdade, aquele tanto de colega, né? Aquela lanchonete farta, aqueles sanduíches assim, sabe? Que eu olhava, enchia meus olhos e eu falava que vontade de comer esse sanduíche. Aí eu olhava o preço, falei, não vai dar, Adriana, não vai dar. E aí eu afastava um pouco, né? As colegas, vem cá, vem aqui. Hoje eu não faria isso. Mas naquela época, né? Jovem, eu afastava um pouquinho, ia comer meu pão de sal. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Por que eu tô contando isso? Porque muitas vezes a gente desanima com as dificuldades. E as dificuldades nos faz crescer e nos faz valorizar o que vem pra gente depois. Então hoje eu valorizo muito, sabe? Eu procuro valorizar e agradecer, por isso que eu sou muito grata. Então, uma frase, né? Minha palavra de ordem, eu sempre coloco aqui nos meus stories, é gratidão. E aprendi que gratidão sem a fé, tem que ter a fé. A fé vem à frente. Fé e gratidão. E assim eu fiz, né? Economizava. Mas quando eu comia aquele pão, eu falava assim, eu tenho certeza que mais pra frente eu vou ter a oportunidade de comer aquele sanduíche, aquela pizza, né? Olhava para as vitrines, depois eu ia embora. E antes de chegar em casa, ia na padaria, né? Comprava o pão de sal de novo e olhava aquelas tortas mais gostosas, sanduíches e tal. Mas o importante é a certeza do que está por vir. Então, Papai do Céu me agraciou. Hoje eu como, né, o que eu quero comer. A minha mesa é farta, tomei o café da manhã com meu marido e eu tinha certeza que eu ia poder comer o que eu queria comer. Então, passamos por algumas fases, passamos por alguns momentos. Às vezes algum cliente meu fala, estou passando por isso, olha, e passa. A própria palavra fala, estou passando por isso. É só uma fase. Mas se a gente não acreditar que é só uma fase, a gente se deprime, a gente fica curvado, nós podemos até desistir de um sonho. E não podemos esquecer que somos filho do Criador. Nós somos filho dele. E se nós somos filho dele, nós já temos uma riqueza. Essa riqueza é interna. Então é a nossa essência, é ela que nos sustenta. Por isso que é importante a gente olhar aqui para dentro, procurar aquele autoconhecimento profundo, porque esse ouro está aqui. Mas muitas vezes a gente fica buscando lá fora. E não é lá fora, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Agora, para acessar, a gente precisa acreditar na gente. Eu já fui até muito criticada, sabe? As pessoas falam assim, ai, Adriana, você busca demais. Adriana, mas para quê? Mais um curso, mais uma jornada, mais uma mentoria. O meu contador, gosto muito dele, né? Então ele sempre me criticava quando eu ia lá no escritório. Adriana, mas você já tem um potencial tão gigante.
E eu sou coach há 16 anos, sou coach para líderes, empresários, carreira. E eu falei assim, olha, deixa eu te contar. O que eu sei, né, é o que me ajudou a chegar até aqui. Agora, para eu continuar desenvolvendo, entregando o melhor para os outros, né, eu só vou conseguir entregar se cair mais chave. Então, o que eu tenho hoje é pelo que eu sei. O desenvolvimento que eu vou ter é pelo que eu vou aprender. E isso é que é gostoso. É você entender que sempre tem algo mais para você aprender. Cada dia eu aprendo algo novo. Eu falo muito com meus colaboradores, falo, gente, todos os dias eu aprendo algo aqui, ou com você, ou com o cliente. Isso é muito gostoso. Essas experiências que vai nos ensinando, né? E a gente vai aprendendo com todas as pessoas. Sempre a gente aprende. Eu nunca venho para casa sem um aprendizado. Isso é muito gostoso. E aí ele falou, Adriana, engraçado, agora você conseguiu me convencer. Tanto é que ele falou, vou comprar um processo de coach para mim. E aí foi muito legal, sabe? Ele comprou um processo de coach, a esposa dele fez o coach comigo também. E uma vez eu encontrei com ele numa feira, aí ele falou assim, você sabe por que eu estou aqui? Eu falei, por quê? Não. Ele falou, porque eu fiz o processo de coach com você. Eu falei, ai, que bom, que legal. Então, gente, não podemos fechar nosso coração. Não podemos. E acontece, às vezes, da pessoa chegar lá na Clial, né? Eu tenho a Clial, que é uma empresa de recursos humanos. Nós recolocamos pessoas no mercado de trabalho, a gente dá palestra, dá consultoria de RH. E aí chegou uma senhora, né? Uma jovem senhora de 56 anos, falou assim, olha, mas eu não estou muito velha para trabalhar. E eu disse para ela o seguinte, olha, vou dizer que a velhice está aqui, ó. Se você tem uma mente aberta, você com essa energia que eu tô percebendo, você concorre muito bem com a mocinha de 23 anos. E ela queria uma vaga. Eu falei, eu vou te colocar nessa vaga. Gente, por incrível que pareça, tá? Não estou querendo desmerecer mocinhas, tem muita gente bacana, eu já recrutei muita pessoa, já recoloquei muita gente no mercado com 20, 17, 19, nada disso. Tô contando, assim, essa situação. E aí ela foi, né, ela 56 anos, concorreu uma vaga até muito boa, né, até muito boa não, muito boa, para recepcionista, e uma de 27, outra acho que de 23. Quem foi escolhida? A de 56. Então, tá vendo? O importante é a sua crença. O que é que você acredita sobre você? Se você te limitar, né, você também vai te travar. Mas se você tem uma energia bacana, sabe? Você não para no tempo. E eu vi que essa mulher tinha uma energia assim, muito. Eu falei, olha, eu tô impressionada de ver sua energia. E muitos empresários, gente, eles falam assim, Adriana, não precisa de experiência. Muitos, o que eu mais ouvi de empresário ao longo desse tempo, né, que ela vai fazer 23 anos, é isso. Adriana, manda pra mim funcionários, candidatos que tenham boa energia. Porque eu tinha 3 lojas. Uma loja já fechou, porque a moça que estava lá, os clientes desanimavam de entrar. Porque ela estava amarga, mal-humorada, não dava um sorriso. Então, assim, eu não importo de treinar. Então, eu sempre falo, né, com os candidatos, olha, nós vendemos nossa energia, o sorriso vende, a alegria vende. E esse pedacinho da minha história, né? Por que eu contei essa questão do pão? Não é desmerecendo o pão. Amo pão, inclusive eu estava comendo pão ali, gente. É carboidrato, mas estava comendo pão de sal. Amo pão de sal. Mas por que eu contei isso?
Porque eu poderia falar, não, tá difícil, é que essa vida aqui em Belo Horizonte, não tenho nem dinheiro para comprar um sanduíche, enquanto meus colegas ficam lá comendo aquele sanduíche gordão, não sei quantos andares ali. E minha boca enchia d'água, sabe? E eu me contentava com aquele pão com manteiga. E para mim tava tudo ótimo. Por quê? Porque tinha muito mais à frente para me apresentar. Eu tinha certeza do que eu estava buscando ali. Era meu sonho, era minha formação. Era o que eu mais queria na minha vida. Era formar naquilo que eu acreditava. Então, gente, não deixe ninguém apagar seu sonho. Ninguém. E eu vou contar mais uma parte aqui, tá, gente? Mas tudo muito tranquilo, tá? Nossa, muito tranquilo. Hoje, né? Porque não é tão assim fácil. Mas meu pai dizia o seguinte: Adriana, amanhã eu vou dar sequência, né? Sendo os próximos capítulos. Segunda parte, né? Da minha história. Ele dizia assim: Adriana, você vai fazer psicologia? Isso não é curso, minha filha, que se faça. Você vai passar fome. Você vai passar fome. E eu, sabe, mas ardia lá dentro do meu coração, que era o que eu mais queria. Olá! Vou acenar aqui, né? Então, eu vou colocar, gente, essa live no YouTube, tá? Eu nem tô comunicando que eu tô fazendo essa live, mas a parte do livro ontem, né? A primeira parte tá lá no YouTube. Vou descer e vou baixar. E vai entrar essa, e amanhã tem mais um capítulo. E ele falava, você vai passar fome. Mas não adiantava. Ele falou, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer odontologia, você tem que fazer esses cursos. Olha, gente, mas não, sabe, não, o tempo todo na minha mente vinha psicologia. E mesmo ele falando isso, foi legal ouvir? Não, claro que não, né? Mas eu fiquei com raiva? Não, talvez sentida, né? Sentida, porque ele meio que me comparou. O meu irmão fazia engenharia, ele falou assim, você tem que fazer uma engenharia igual seu irmão. Aí sim, isso é curso. Eu poderia ter desanimado, eu poderia ter me angustiado, eu poderia ter parado minha vida. Mas não. O que me fez, gente, mover, continuar, é a minha certeza, é o meu objetivo claro. Eu tinha claro onde eu queria chegar. E eu sempre falo isso. Eu como coach, né? Onde você está e onde você quer chegar. E a gente dá ferramentas para isso, para você chegar, né? A gente dá técnicas para você chegar onde você quer. E agora eu vou contar para vocês uma coisa. Eu não cheguei sozinha. Eu sempre busquei ajuda. Ou de mentores, assessores, jornadas. Olha, toda palestra que tinha na faculdade, eu era piolho de palestra, gente. Eu era a primeira a me inscrever e sentar lá na frente do banco. Então, por isso que eu sempre fui muito criticada. Não, mas você busca. Eu busco, gente. Eu sou eterna buscadora. Porque onde eu estou é pelo que eu sei. Os passos que eu vou dar, degrau que eu vou subir, vai ser pelo que eu vou aprender. Porque o que eu sei me fez chegar até aqui. E Papai do Céu, ele não cria a gente. Isso é bíblico. Para entregar pouco, a obra dele é grande. E eu só estou conseguindo fazer essa live aqui, sabe por quê? Porque eu busquei ajuda. Porque eu não conseguia, gente, fazer uma live. Na pandemia, eu sofri, foi um sofrimento, tá? Eu falo sofrimento, mas eu venci também essa etapa. Mas eu vou deixar para amanhã. Amanhã, né, com as graças dele lá em cima, tá? O Espírito Santo vai me inspirar para eu contar essa minha vivência na pandemia. Ok? Então, amanhã eu vou entrar aqui e vou contar
o terceiro capítulo da minha história, um pedacinho da minha história. Um pedacinho da minha história, tá? Ok? Beijo no seu coração.